Voltamos falando sobre vaidade humana. Voltamos falando sobre cirurgia plástica e a responsabilidade civil e criminal desses profissionais da área de saúde. Nós temos aqui uma triste notícia, né, que a maioria já sabe, inclusive, que a influenciadora digital Liliane Amorim, de Juazeiro do Norte, faleceu após realizar a cirurgia de lipoaspiração. Essa moça ficou um tempo internada, mas não resistiu e foi a óbito. A cirurgia de lipoaspiração é aquela cirurgia onde há uma intervenção cirúrgica para o médico retirar gordura do organismo, normalmente gordura localizada. E eu me lembro bem que o Dr. Ivo Pitangui deu uma declaração, Márcio e Macieri, sobre a lipoaspiração, dizendo que preferia fazer 1000 vezes mais o implante de seio de silicone do que a lipoaspiração. Porque até 6 meses após de uma lipo, haveria o risco de, mesmo tendo corrido tudo bem, devido às moléculas, às gorduras que ficam soltas dentro do organismo, de aquilo ir parar em algum órgão e ter uma embolia e a pessoa vir a óbito ou ter um problema grave de saúde, né? Então essa moça, vi algumas fotos dela, aqui não estou julgando a atitude de fazer ou não a lipoaspiração, é uma decisão individual, mas era uma moça belíssima e realmente eu, talvez até como leigo dessa área de modelismo, não vi ali um motivo para uma intervenção cirúrgica dessa e que acabou levando o luto a essa família. Então peço até que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, esteja com os familiares nesse momento de dor. Mas nós temos aqui o Dr. Márcio David, que também é filósofo. Eu queria que ele abordasse esse tema exatamente pelo lado filosófico cristão. Rebouças, como você bem disse, nós não estamos aqui na posição de julgar a tomada de decisão daquela jovem. No caso dela específico, a gente tem até que mais que lamentar profundamente, dar os nossos pêsames à família que sofre nesse momento. Afinal de contas, era uma jovem, estava com uma tenra idade, tinha uma vida toda pela frente. Então, nosso foco, a partir deste fato, é trazer uma palavra para aqueles que continuam conosco, para aquelas jovens que assistem à TV Metrópole, para os jovens também, para aquelas pessoas que estão preocupadas com a sua autoestima, porque isso é uma questão de autoestima, né? Ninguém aqui pode poldar uma pessoa que olha para si mesma no espelho e acredita que poderia melhorar sua fisionomia, seu rosto, seu corpo, né? Nós temos aí as academias lotadas de pessoas procurando melhorar a sua performance, o seu desempenho físico, né? Nós temos aí também tantas pessoas fazendo sucesso nas redes sociais, né? Trabalhando também essa questão da busca pelo belo, da busca pela perfeição física. E isso não é um assunto qualquer, isso é um assunto filosófico. A filosofia, Macieri, ela tem 3 áreas principais, 3 tópicos centrais. E num desses 3 tópicos está o cuidado com a beleza. Nós temos a questão da ética, que é uma área da filosofia que discute o que é certo e o que é errado. Nós temos a teoria do conhecimento, onde nós discutimos até onde vai a capacidade do saber, do conhecer por parte do homem. E nós temos a teoria estética, que é exatamente quando nós estudamos o que é belo, o que não é belo, o que pode ser tomado como algo desejado ou não desejado. E aí você entra nessa questão da beleza física. Tanto os gregos como os romanos apreciavam essa questão do cuidado com o estereótipo, né? Eu citaria para os nossos telespectadores um filósofo que era cristão, inclusive, mas independente da fé dele, o que vale é o conhecimento desse camarada, porque para cada área da filosofia ele tem uma obra específica, que é o alemão Immanuel Kant. Ele tem uma série de livros, Crítica da Razão Pura e Crítica do Juízo. Nesta terceira obra, Crítica do Juízo, ou da faculdade de julgar, ele trata sobre essa questão estética, o que é belo,
o que não é belo, a beleza das artes, a beleza do cinema, a beleza da arquitetura, a beleza da paisagem, a beleza humana. Nós devemos sim nos preocupar com a nossa beleza, com o nosso bem-estar, com a qualidade da nossa vida. Mas você falou muito bem, Rebouças. A minha esposa, por exemplo, eu fiquei sabendo dessa notícia por ela, né? A Áurea, e ela falou, meu Deus, eu olho para as fotos dessa moça no seu Instagram, ela era linda, ela era muito bela, mas ela ainda acreditava que precisava dessa cirurgia. Então a pergunta que fica é, será que de tanto cuidado com a questão estética, nós não estamos passando do ponto? Nós não estamos passando dos limites? Porque a filosofia destaca também a questão da virtude e do vício. Será que essa questão estética já não está chegando na área do vício com a beleza? E seja qual for o vício, meus amigos, ele é nocivo, ele é prejudicial. E nós podemos estar aí tratando de uma questão já de um vício com a beleza, trazendo prejuízo para a qualidade de vida que nós deveríamos estar valorizando. Inclusive, Márcio, existem pessoas que não têm a condição financeira de fazer o que essa moça fez. Ela foi numa clínica, ela foi a um médico formado, um cirurgião. Existem pessoas que aplicam óleo de cozinha no corpo. Existem pessoas que aplicam silicone de veículo, usado para limpar veículo, no corpo, em busca dessa beleza estética. Marciere, qual o seu ponto de vista sobre isso tudo? Pegando o gancho do Márcio, quando o Márcio diz assim, é o vício. Bom, eu queria, antes de tudo isso, queria salientar que eu conheci essa moça, pessoalmente. Eu entrevistava as digitais influências no início do programa, sempre no último bloco, e eu a conhecia, como conheço várias. Uma moça linda, perfeita, enfim. Quando você busca entender o porquê, Márcio, é muito difícil. Isso é como um vício de um cara viciado em droga, uma cocaína. Por que você fuma o crack e está se acabando? Por que isso? Porque aquilo não tem um porquê, na minha opinião. O porquê, este porquê, deveria justamente barrar na responsabilidade médica. Porque o que acontece, na maioria das vezes? O interesse econômico. O cara que recebe essa paciente, quem olhasse para essa moça pessoalmente, iria dizer o seguinte, o que você precisa fazer mesmo? Se fosse um médico sério. Porque ela era simplesmente perfeita. Mas ela era doente. Doente no sentido da busca excessiva pela beleza, e tem pessoas assim que viram monstro, aplica tanto silicone no rosto, na orelha, no nariz. Nós temos aí, só procurar na internet. Aliás, coloca, viu, produção, os trechos daqueles, do antes e o depois, daquelas atrizes, aqueles malucos que se transformam, para as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Agora, aonde devia existir a barreira? Aonde? Na responsabilidade médica e não na responsabilidade pessoal. Ora, me veio um amigo meu aqui, um tempo dele, homem também é vaidoso, vai pensar que não é. O cara todo sarado, todo bacana, o cara até bonito, o cara, jovem, eu já tenho 60 anos. Veio fazer o quê aqui? Se hospedou aqui na minha casa, eu vim fazer a consulta para fazer lipoaspiração. Eu falei, meu amigo, vai procurar o que fazer, cara, toma vergonha na sua cara. Aí, ainda bem que ele foi num médico, aqui em Fortaleza, o médico falou, meu amigo, entra na academia que você resolve o teu problema em 2 meses. Então, veja bem, existe um programa nos Estados Unidos que fala muito sobre isso, é 2 médicos, cirurgiões plásticos, eu não me lembro o nome agora, se lembrar pode citar aí o nome, que aquelas malucas lá, aquelas atrizes malucas pela beleza vão lá, com aquele seio de sei quantos ml, que parece um bujão de gás, aquela coisa, eu quero pôr mais, o cara
É até engraçado, se torna irônico. E o cara vai e coloca. Não, não coloca não. Esses médicos não colocam. Agora, critica sim aquele que colocou anteriormente. Então, se esse médico agora, qual é o nome dele, Rebouças, esse médico aí? Não tem o nome Tem do o médico. nome dele aí, tem o nome dele na reportagem, sim. Ele vai ser agora, parece que foi indiciado. Vamos falar o nome dele aqui, porque um cara desse tem que colocar o nome dele na mídia. Esse é o programa? Boched, é esse que é o programa nos Estados Unidos? Mostra aí, produção, o programa nos Estados Unidos, que é muito interessante. Porque são médicos que... A reportagem que eu li aqui não tem o nome dele, mas eu vou já dar uma dica sobre cirurgia plástica, vou falar sobre isso. Esse cara, ele tem que ser processado. Porque ele não fez uma cirurgia plástica, ele matou a moça. Ele matou a moça. É isso que aconteceu. Então que fica um alerta aí aos médicos, né? Sim. Ansiosos por dinheiro, porque tem. Em todo segmento você sabe que tem, em todos os profissionais. É o dinheiro e vamos fazer. Você quer fazer? Vamos fazer. Vamos marcar a cirurgia. Quanto é? 10 mil reais, 20 mil. Vamos marcar. É a ganância. Então, isso cessaria esse problema no momento que o médico atendesse o paciente e olhasse, como aconteceu com esse amigo, olhasse para o paciente e disse assim, você quer fazer o quê? Quero fazer mesmo. Você não tem o que fazer, vai para a academia. Né? Então a questão, Márcio, não é da pessoa viciada em beleza ou viciada numa droga se tocar. A questão é a responsabilidade de quem vai tratar dessa pessoa. Então eu acho que a barreira está aí, o ponto está aí. Então os médicos, aliás, tem muito médico aí que faz cirurgia plástica que nem especialidade tem. Precisa ficar atento a isso aí também, pesquisar lá na internet qual a especialidade do cara, antes de pôr a mão em vocês. E parar com essa vaidade excessiva, isso não leva a lugar nenhum. Leva ao que vocês viram aí, essas imagens aí que passou anteriormente agora aí, leva a isto. Não é isso, Rebouças? Eu não posso e nem vou falar aqui que ele matou ou deixou de matar essa moça. Só quem vai poder dizer isso é um competente devido ao processo legal. O que eu quero trazer aqui para o telespectador é que o ramo da cirurgia plástica dentro da medicina é o único ramo, Márcio, que uma pessoa sã, uma pessoa sadia, saudável, procura um médico para adoecer. A pessoa que procura um médico, em geral, ela está acometida de algum problema de saúde, seja físico, mental. A pessoa que procura um médico plástico, ela está completamente sã, perfeita da sua saúde. Então é por isso que o ramo da cirurgia plástica é o único ramo da medicina que existe o dever de resultado. Né? A jurisprudência pátria diz que uma pessoa que se submete ou que procura um cirurgião plástico ou se submete a uma cirurgia plástica não pode ter um resultado pior do que o que já existia. No mínimo, tem que ter alguma melhoria. Daí vem o dever de resultado do cirurgião plástico. Então, nesse caso específico dessa moça, eu trouxe porque foi um fato triste acontecido aqui no Ceará. Né? Não sei quem foi o médico, não vi o nome na reportagem. Não posso aqui, como o meu amigo Marcelo fez, atribuir ele alguma culpa, porque isso tem que ser apurado dentro do inquérito policial, dentro do devido processo legal. Não vou falar aqui nem no CRM, porque eu já tenho experiência de mais de décadas em processo desse tipo. E digo sim que o CRM é corporativo, o médico muitas vezes está todo errado e o CRM diz que ele está certo. Tá certo? Então, quem tem que apurar aí, né, se esse médico é culpado ou não, é os órgãos competentes, a delegacia, o Poder Judiciário e o CRM. Faça o seu papel realmente de julgador dentro da legalidade, dentro da verdade real. Não sejam corporativos no caso desse, é uma vida humana. E se ele não tiver culpa, se tivesse sido uma infecção hospitalar, se tivesse sido um fator terceiro, um fator externo, que ele não responda por nada. O nome do médico, só falar o nome do médico aqui que eu achei. Marcieri, eu não acho legal, vou lhe explicar por quê.
porque nós estaremos fazendo um pré-julgamento. E depois que Não. você mancha o nome de uma pessoa, para você limpar, você não deixa ele limpo igual antes. Sim, então, agora- no caso desse, eu prefiro não falar o nome do profissional. Você prefere. Porque ele Quem tem... está falando é Carlos Marcielli. Mas eu prefiro que nós não Certo. falemos, porque realmente tem que ser Tem apurado. que ser denunciado. Eu Tem acho que o ser seguinte, apurado. o nome do médico, se ele tiver com a razão será dele. O nome do médico é Benjamin Alencar. Então tem que ser averiguado se esse doutor Benjamin Alencar é realmente cirurgião plástico, Falando dessa parte que o exerce essa, só deixa eu concluir, exerce essa atividade na cirurgia plástica há muitos anos. Se caso exerce, houve uma fatalidade, vai ser apurado, como o Rebouças falou. Se caso não exercia e é um aventureiro, tem que pagar pelo crime. É isso, ponto final. Eu tenho experiência. Eu não vou dizer aqui, eu não vou dizer nesse momento, eu não estou acusando não, doutor Benjamin Alencar, não estou acusando não. Pelo contrário, pode ter sido uma fatalidade, né? Agora, entenda uma coisa, se esse médico não tem especialidade, é um aventureiro, outra coisa, me parece que ele foi operar essa moça lá em Pernambuco. Então nota-se uma coisa, assim, mas pode operar onde ele quiser, pode, mas nós temos excelentes hospitais aqui. Marcielli, para operar eu preciso lhe dizer o seguinte. É muito complicado. Profissional com responsabilidade, ele tem a sua raiz fixa no seu estado, tá ali. Eu conheço vários cirurgiões plásticos ali, não muda de hospitais. Ah, mas o preço lá em Pernambuco, ou sei lá onde é mais barato. Não opero lá. Voltando opero aqui, o que se deve fazer, Márcio, ao se buscar um cirurgião plástico? O Marcielli falou, ninguém sabe que tem especialização. Primeiro, não é obrigatório. O médico, cirurgião, ele é habilitado para operar. Agora, é claro que é importante se buscar alguém que tenha especialização em cirurgia plástica. Mas eu conheço um médico aqui que passou mais de década operando cirurgia plástica exclusivamente de nariz, que não tinha especialização em cirurgia plástica e era o mais procurado porque era o que fazia melhor. Depois, de mais de 10 anos, ele fez a especialização em cirurgia plástica e hoje tem especialização. Mas o que é importante você averiguar quando você for procurar um profissional para fazer esse tipo de cirurgia? Primeiro, como eu falei, ele tem um dever de resultado. Porque você vai são e vai buscar ficar doente. Por que buscar ficar doente? Porque você vai ser lesionado. Vai ter uma lesão física que vai ter que se recuperar dessa lesão. E muitas vezes é que está o problema e que gera inclusive até a morte. Segundo, faça uma pesquisa, procure um advogado para fazer uma pesquisa se esse médico cirurgião plástico já responde a algum processo criminal, Exatamente. se já responde a algum processo cível por danos estéticos. Isso é importante. Eu falo isso porque eu, no meu escritório, tenho vários processos, tanto defendendo como acusando por cirurgia plástica. Sempre de forma responsável. Analiso o caso e pego se tem fundamento. Se tem fundamento. Eu não faço aventura jurídica. Então, Márcio, dentro dessa perspectiva que você falou inicialmente, filosófica, da questão da busca da beleza, né? A vaidade não é nada, porque se você não se ama, Márcio, quem vai lhe amar? Verdade. E se você não está se vendo bem diante do espelho, tem algo que lhe incomoda, a pessoa tem um nariz de Mas, papagaio, às vezes, a pessoa tem uma gordura localizada, que não sai com academia, gordura localizada, a pessoa tem, eu não recrimino, eu não faria, mas eu não recrimino a pessoa que busca a estética. Então o que eu quero lhe perguntar, Márcio, é o seguinte, dentro desse pensamento filosófico que você fez no início, e dentro do que o Marcielli falou, de muitas vezes uma irresponsabilidade do médico em dizer, não, para quê? Dá para resolver de outra maneira? Como é que você orienta o nosso telespectador? Eu orientei a questão de fazer uma pesquisa jurídica, né, de ver se o médico responde alguma coisa, ver se ele tem especialidade, né? Que você orienta? E que ele tem a obrigação de resultado, então se municie de prova foto antes, foto durante e foto depois de filmagem. Mas dentro dessa perspectiva, o que você orienta a essa jovem, ou essa senhora, ou esse senhor, ou esse jovem que quer fazer uma cirurgia plástica? Como proceder? Rebouças, a minha formação é em teologia e filosofia, mas a minha digníssima esposa tem formação e pós-graduação em psicologia, e para muitos desses casos, ela inclusive vez por outra comenta comigo
dependendo do tipo de cirurgia, há também a participação de uma psicóloga. Exatamente porque aquela pessoa que está se prontificando para estar participando desse processo de cirurgia plástica, ela pode estar exatamente com alguma dificuldade na sua psique, na sua autoestima, né? Um filósofo chamado Godet, ele tem uma frase que é tremenda, que ele diz o seguinte: não julgue a respeito de você mesmo, nem além do que você merece, nem aquém do que você merece, nem acima, nem um recorte acima, nem abaixo. Então, às vezes, aquela pessoa, ela está bem na fita, como a gente fala na linguagem vulgar. Seria não se exalte, mas também não se deprecie. Exatamente, ela está bem na fita. E ela está se achando um zero à esquerda. E aí fica recorrendo sempre à academia, à cirurgia plástica, a uma coisa a outra. Então, neste ponto, eu concordo em parte com o que o Marcieli falou, porque a própria ciência, Rebouças, não apenas a filosofia, mas a própria ciência, ela reconhece o senso comum como um tipo de conhecimento. E no senso comum, Marcieli já falou, você já falou, minha esposa falou, eu também olhei para as imagens, para as fotos dela, e nós dizemos, era uma mulher linda, era uma mulher praticamente perfeita. Então, neste caso, se aquele médico, como o Marcieli falou, ele a recebeu, a sua clínica, né? Ele olhou, teve um olhar, analisou como é que estava a questão dela, física, né? Então, se a ética médica fosse praticada, por isso que o Marcieli falou, ele matou na questão genérica, né? Porque não tem a questão da culpa. Eu creio que o Marcelo não falou no dolo, homicídio doloso. Exatamente. Matou no sentido de talvez tivesse tido uma responsabilidade maior de dizer, não há necessidade. Exatamente. Né? Eu estou aqui tentando interpretar o que o Marcelo falou. E você falou. veja que como os campos da filosofia, eles agregam Foi valor, isso, Marcelo? né? Não, se ele é um profissional irresponsável, que isso vai ser apurado no inquérito, ele matou a moça. Se foi um responsável... Ele assassinou a moça. De ter... Mas aí Tá? nós temos que diferenciar o conselho errado do erro médico. Exato. Se apurar no inquérito que realmente foi uma falha, o erro médico. O erro médico é uma coisa bastante discutível, por isso que eu falo. Quem não tem capacidade não se habilita. Então pronto, foi massa, entendeu? Pronto. Então, meu pensamento, eu imaginei que o Marcieli estava conjecturando isso, é que se ele fez um julgamento de que aquela moça não precisava daquela cirurgia, e ele falasse, olha, eu não farei, não te aconselho, esse é o ponto. Você pode procurar um esse outro é o ponto ético, aliás. Exatamente. Esse é o ponto ético profissional. Então você vê como as questões da filosofia, elas agregam, porque nós estamos tratando de uma questão estética, Márcio, cuidado com a beleza, e a questão ética, que é outro ponto da filosofia, traria resposta a essa questão. Só para salientar, olha o que eu vou dizer, é muito importante o que eu vou dizer. Vocês não a conheceram. Eu conheci esta moça pessoalmente, usando biquíni. Então eu posso falar com conhecimento de ver, pessoalmente, de viso. Conversei, conheci. Quer dizer, será que o médico, por isso que quando você fala, Rebouças, o médico tal, será que o médico está com problema de vista? Quando eu falo, não, pera aí. Eu não posso entrar no mérito de algo que eu vai tô ser dizendo objeto de um processo. Não, tá bom, eu tô dizendo que eu a conheci pessoalmente. Será que esse cara está com problema de vista? É igual quando eu disse que o meu amigo veio aqui, esse meu amigo veio aqui e falou que ia fazer uma lipoaspiração. Eu olhei para ele e falei, cara, vai criar. Mas sabe o que é, Marcelo? Só para você entender o que eu tô falando. Agora, o que eu acho que isso tudo resume numa só questão, numa questão ética profissional, aonde o profissional... Porque às vezes a pessoa está doente, ô Rebouças. Está precisando do psicólogo. Mas... Até concordo com o Márcio, quando o Márcio diz assim, procurar um psicólogo, isso deveria ser orientação até do próprio cirurgião. Verdade. Mas deixa eu lhe explicar uma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos falando aqui de uma morte também. Então tem a questão estética, filosófica, de por que procurar uma cirurgia, quais os cuidados que você deve ter ao procurar uma cirurgia desse tipo. Mas tem a questão da morte. O que eu quero dizer é o seguinte,
a lei diz que a causa superveniente relativamente independente exclui a culpa. O que isso quer dizer? Uma pessoa está sendo socorrida em uma ambulância para ir para um hospital, tá certo? Porque o Zé deu uma facada no João, o João está na ambulância indo para o hospital. Só que o João, a ambulância capota e o João morre do acidente da ambulância e não da facada. Então a pessoa lá que deu a facada vai responder só pela lesão corporal, não vai responder por um homicídio, porque foi uma causa superveniente relativamente independente. Mas no caso da moça, a ambulância não capotou. Eu não sei se ela pegou uma bactéria no hospital. Não, por isso eu não tenho essa informação. Eu não sei se ela pegou... Não, isso vai ficar claro. Sim, por isso que eu não posso dizer e já atribuir a culpa. Eu não sei se houve um erro em algum medicamento posterior. Eu não sei nem se houve um erro de própria conduta do paciente. Eu já acho que ele é mau caráter, não é? Porque eu a conheci, como eu estou dizendo, vocês não têm... Mas eu estou falando do fato, não dela. Exatamente, eu estou falando porque eu conheço. Uma coisa é você falar do fato, uma coisa é você conhecer a pessoa... Por isso você está falando de que ela não precisava da cirurgia. Ora, a pessoa passar na mão do cirurgião, eu não sou cego. Nós estamos falando da prevenção, prevenção. Você está julgando o resultado. Não, eu estou falando que a causa pode ter sido superveniente, não a cirurgia, é outra causa. Por isso que eu não posso atribuir a causa. Eu posso atribuir o seguinte: se essa moça realmente era perfeita, como você diz, eu posso atribuir o seguinte: poxa, esse médico era para ter dito para ela, não se opere. Exatamente. Mas não é obrigatoriamente se opere que foi a causa da morte. Pode ter sido outra coisa. Inclusive, não é para ter sido. Porque uma cirurgia que é bem feita, que é conduzida da forma que é para ser, o normal não é causar a morte. O normal é o quê? Lesão, recuperação, ficou boa. É isso que eu quis dizer. Mas nós vamos ficar por aqui, porque o tempo estourou. Quero agradecer demais a sua audiência. O programa Acerto de Contas na TV Metrópole está tendo picos excelentes de audiência. E também o nosso canal no YouTube, programa Acerto de Contas. Se inscreva, nós estamos com quase 500 mil inscritos. Vamos ver se a gente bate essa semana esse 500 mil de inscritos no nosso programa. Fique com Deus. Eu queria deixar aquele boa noite para vocês. Eu queria sugerir para nós aqui criarmos um zap do programa Acerto de Contas para que as pessoas dê sugestões. Excelente, Marcelo, excelente. De pautas para próximas semanas, para a gente debater. Enfim, vamos criar esse zap aí. Nós vamos passar para vocês na semana no próximo domingo, esse número aí, para que vocês entrem e conversem conosco. Vamos administrar esse zap aí para dar um upgrade aqui no programa. Então, fiquem bem, um bom final de semana, uma boa semana a todos vocês e até semana que vem. Um abraço a todos, está passando aqui embaixo os caracteres aqui com o meu WhatsApp, meu telefone, meu Instagram. Entre em contato comigo, professor Márcio David. Se você precisa terminar o teu ensino médio, se você precisa fazer uma faculdade, FMB, conceito máximo, nota 5 no MEC, teologia, administração ou pedagogia, ou conclua conosco através do Colégio Dragão do Mar o seu ensino médio. Um abraço a todos, Deus abençoe. Até a próxima terça-feira, às 20 horas, se Deus quiser.